Se a pessoa que conhece a sua história usa suas dores contra você, isso é perversidade. Eu sei que o seu braço é queimado, que a pele é fina. Eu vou lá machucar? Eu vou lá cortar? Isso é perversidade. E aí, se eu convivo com uma pessoa perversa, a única coisa a se fazer é se afastar dela. Uma coisa, Rodrigão, é tomar consciência. Outra coisa é ressignificar. Ah, eu sei que o meu pai não foi um pai presente. Ótimo, tomei consciência. Mas e aí? O buraco ainda tá aberto, Se eu não né? A ferida ressignifico, ainda tá... Não adianta nada. Então não basta tomar consciência, eu preciso ressignificar. Meu pai não foi um pai presente. Vou falar de um caso, do meu caso específico. Meu pai, 7 filhos. Gente, muito difícil, só ele trabalhava em casa. Não dava tempo desse pai dar atenção para todo mundo. Então meu pai mal sabia a nossa data de nascimento. Então foi um pai ausente por questões contextuais do que ele vivia. Tomei consciência disso, mas o que eu vou fazer com isso? Na vida adulta eu preciso ressignificar isso. Meu pai não me deu atenção devida, eu preciso me dar. Eu preciso parar de ser salvadora da pátria. Eu preciso parar de colocar as necessidades dos outros sempre à frente da minha. A atenção que meu pai não me deu, eu preciso me dar. Eu tenho necessidades, eu preciso me acolher, já que eu não fui acolhida lá atrás. Ressignifiquei. No momento em que eu paro de viver pelos outros e passo a olhar um pouco para mim, agora eu ressignifiquei. Mas você tem certeza que você conseguiu fazer isso aí? Ressignificar? Nesse sentido eu tenho, porque hoje é primeiro eu, depois o samba. Se eu mexer com você e em algum momento eu falar, pô, André, você é assim porque seu pai te abandonou, por isso que você é assim. Não, você não vê que você é assim por isso. Por isso que você é desse jeito aqui, ó. Se você tivesse pai, você não era assim, não. Você pode ter certeza. Você tá assim que seu pai não teve com você. Pode até que doa, mas não vai sangrar. Você deu um exemplo muito bom da ferida, Rodrigão, e aí é muito bom a gente falar sobre isso até por conta de feridas emocionais. A ferida emocional é como se você tivesse queimado um braço. Já viu quando a gente queima, especialmente queimaduras extensas, a pele que nasce, a cicatriz, a pele é fininha. Já viu queimadura? A pele é fininha. Ou seja, ali é uma área mais frágil. É uma área que eu tenho que ter mais cuidado. Eu tinha um amigo que ele derramou óleo quente no braço quando era pequeno, teve queimadura de 3º grau. Recuperou, mas a pele inteira do braço era fininha. Então era um braço que ele tinha mais cuidado, se a gente ia brincar, ele já punha esse braço mais pra cá. Ele ficava o tempo todo atento naquele braço, porque ele sabia que aquilo ali era uma região mais frágil pra ele. Então ele se cuidava mais em relação a isso. Assim são com as nossas feridas emocionais. Elas estão cicatrizadas, mas eu não posso me expor. Eu atendi uma pessoa a semana passada, um dependente químico, e eu falava sobre isso. Ele acabou de vir de uma clínica de reabilitação. E eu falava, não basta ter estado na clínica e vencido o tempo da clínica. Agora você precisa criar um ambiente de segurança. Novas amizades, novos comportamentos, novas situações. Por quê? Porque existe um braço com a pele fininha, que qualquer coisa vai rasgar. Diferente do meu. Eu talvez possa sentar numa roda que tem um monte de gente lá em situações de risco relacionada à dependência química. Talvez essa não seja a minha ferida de alma. Tenho outras. Mas ele já não pode. Por quê? Porque ele tem um braço com a pele fininha. Eu tenho meus braços com as minhas peles fininhas também em alguma situação. Então, por exemplo, se você falar do meu pai, talvez vá ser uma situação que vai me mobilizar. Que eu vou ficar emocionada. Mas não vai me fazer regredir no meu autocuidado. Porque é uma situação que eu ressignifiquei. Acho que passa pela questão da sua mãe. Você ressignificou, mas ainda dói. O problema é que ainda existem as camadas. Por exemplo, uma coisa sou eu falar do seu pai pra você e falar, André, isso aqui é por conta disso. Outra coisa é um irmão seu falar isso, seu próprio pai, um tio ou uma mãe que é muito mais próximo a você tocar nessa ferida, assim. Não sei se você consegue se proteger 100% dessas pessoas. E talvez é necessário até um afastamento, né? A gente tava falando de pessoas narcisistas. Pô, a hora que você consegue diagnosticar uma disfunção dentro da sua família, ó, essa pessoa é narcisista, o ideal é você se afastar dessa pessoa. Porque ela sabe todos os pontos fracos e todo tempo ela vai colocar o dedo na ferida. E quanto a pessoa tá mais próximo de você, você não consegue se proteger dela. E eu falo o seguinte, Rodrigão, a gente tem que ter atenção perto de quem a gente sangra.
Tubarão adora sangue. A gente tem que ter cuidado e saber perto de quem a gente sangra. Perto de quem a gente se confessa, perto de quem a gente se expõe. Porque se a pessoa for perversa, ela vai usar isso contra você. Você precisa se afastar dela. Não há relacionamento com pessoas perversas. Pessoas que usam as minhas dores contra mim, elas precisam se afastar. Porque senão elas não vão deixar minhas feridas fecharem. As minhas feridas vão estar sendo abertas o tempo todo. Porque eu estou convivendo com alguém perverso. Com alguém sádico. Que tem prazer em ver o outro sentir dor. Cara, aconteceu assim, isso com você? Óbvio. Já? E aí você falou uma coisa certinha. Em geral, são em ambientes familiares. E com pessoas que te conhecem. Você tem que se afastar dessas Óbvio. pessoas? Você conseguiu fazer Ou isso? colocar um limite muito nítido. Daqui pra frente você não passa. É. Eu não sou terreno baldio pra você jogar lixo em cima de mim. O seu lixo fica com você. Eu gosto muito de uma passagem da Bíblia. Acho maravilhosa essa passagem, inclusive. Moisés está vendo lá a sarça ardente. Você deve conhecer, né? Moisés vê a sarça ardente, vê um arbusto pegando fogo. E ele entende que é a presença de Deus e Deus está ali, Deus fala com ele pelo arbusto. Moisés vai alegrinho e vai se aproximando do arbusto. Deus fala com ele de dentro do arbusto. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Se a gente olhar para essa metáfora, é como se Deus estivesse dizendo assim, não venha com a sua sujeira para dentro de mim, não. A sua sujeira é sua. As suas sandálias têm a ver com o seu conteúdo. Nós deveríamos fazer isso com todas as pessoas que se aproximam de nós. Tire as suas sandálias dos seus pés, porque o meu território é santo. Você não vai trazer a sua sujeira para dentro de mim. Você não vai trazer o seu preconceito, você não vai trazer o seu ciúme, você não vai trazer as suas dores, você não vai trazer o seu recalque, você não vai trazer a sua perversão. Você é perverso, você não vai arrastar isso para dentro de mim. Isso é autoproteção. É. Isso é você tá curado. A partir do momento que você consegue fazer isso, aí sim você tá curado. Limite. A partir do momento as pessoas têm que aprender a fazer isso. Isso é a cura. Não. Aqui não. Exatamente. Colocar limite nas pessoas. Os meus irmãos tinham mania de fazer uma brincadeira muito infeliz. Eu sou a 7ª filha. E quando eu nasci, a minha mãe quase morreu. Então minha mãe ficou muito tempo no hospital depois que eu nasci. Ela teve um choque anafilático, enfim. E aí os meus irmãos, por inocência, por perversidade, sei lá pelo quê, brincavam e eu cresci ouvindo eles falando. Ih, essa menina foi achada no lixo. Essa menina não é filha dos nossos pais, não. Essa menina foi achada na lata do lixo. Até o dia que eu fiz terapia e falei pra eles, a partir de agora, vocês não vão falar mais isso. Porque se vocês falarem, eu paro de vir no almoço de família. Porque isso não é o tipo de brincadeira que se faz. Isso tem a ver com as dores da minha infância, tem a ver com o fato de eu ter sido, por muitos meses, criada por alguém que não foi a minha mãe. Tem N situações que envolvem isso, que já estão resolvidas dentro de mim, mas que eu não quero que se abram novamente. Então, não são feridas que eu quero visitar. Então, vocês fiquem daqui para lá. Quando vocês vierem, vocês venham sem sandália. As suas questões você não vai trazer para dentro de mim. Eu não permito. A gente precisa fazer isso com as pessoas. Senão, Rodrigão, a gente vira uma lixeira dos outros. A pessoa tem preconceito. Ela traz com isso, não? Ué. Começa a ser normal você ser surrado e, enfim, cuspido e aceitar isso. E você falou outra palavra muito inteligente. A gente se acostuma. Uma vez uma paciente estava fazendo uma narrativa de uma situação muito triste. Aliás, não é só uma paciente, eu vejo gente fazendo isso o tempo todo. Contando e rindo. Porque meu marido, numa festa, falou que eu sou muito não sei o que lá, que eu tô muito gorda, e todo mundo riu. Aí eu falei, ai, benzinho, não sei o que. E contando. Mas isso a gente ouve essa narrativa. Que doideira. No dia a dia você ouve essa narrativa de pessoas contando coisas. Quando ela acabou a narrativa, eu falei, por que você tá contando uma história tão triste rindo? Vixe. Ela falou, eu ri, doutora? Eu falei, o tempo todo. E isso me diz do quanto você normatizou as pessoas abusarem de você. Isso me diz da normatização do abuso. Faça um trato com você. Eu nunca mais vou contar coisas tristes ao meu respeito rindo. Porque isso não é de rir. Mas a risada não é também uma fuga, talvez, da dor? Mas é uma fuga ruim, hein? É uma fuga ruim porque eu começo a gerar uma sensação, inclusive para o meu cérebro, de que aquilo não foi uma situação tão triste assim. Um falso prazer, talvez. A risada ela é muito simbólica. Uhum. Porque de duas, ou eu tô rindo de nervoso, Sim. ou eu tô rindo porque eu não tô entrando em contato com a gravidade dessa situação. E eu ouso dizer que a maioria das vezes é isso. A pessoa não entrou em contato com a gravidade da situação. E aí quando você traz a pessoa
E essa fala minha, em psicanálise a gente fala corte, esse corte fez com que ela tomasse um susto e falasse, nossa, realmente, eu contei rindo, falei rindo. E você acha que essa situação é engraçada? Não, não é, doutora, é muito triste. Falei, pois é. Então comece a olhar para isso como sendo triste, como sendo abuso. Realmente, né, eu não tinha percebido que era um abuso. Falei, é um abuso. E várias narrativas suas que você me trazem são narrativas de abuso. E talvez você tenha normalizado o abuso. Cara, eu só